Seguindo, agora vamos falar como é que a gente fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Eletrocardiograma. Todos os pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca, a gente vai fazer eletrocardiograma. É possível a gente avaliar arritmias, brad, taquiarritmias, que podem ser inclusive a causa da IC. Podemos ter indícios de possíveis etiologias, alguns indícios, por exemplo, doença de Chagas, quando tem indício de que o paciente tenha uma história de infarto no passado, mesmo que ele não lembre. A gente pode observar sinais de sobrecarga de câmaras, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, até câmaras direitas. Baixa voltagem sinaliza para uma dilatação ventricular. Num paciente que já tem IC e que eu identifico um bloqueio de ramo esquerdo, isso é sinal de mau prognóstico. Então, o eletro pode fornecer parâmetros prognósticos. Um paciente que tem um eletro completamente normal, isso praticamente afasta a IC sistólica, praticamente afasta a IC de fração de ejeção reduzida. Então, se eu estou numa UPA, não tenho eco, estou na dúvida se o paciente tem IC, ou então qual a fração de ejeção dela, se eu posso utilizar um medicamento X ou Y. Se tem um eletro praticamente normal, diminui muito a chance de ser IC, especialmente a IC de fração de ejeção reduzida. Eletrocardiograma para a gente observar aqui. O que é que encontro nesse eletrocardiograma? Nesse eletrocardiograma eu vou encontrar um paciente que tem, olha só, uma hipertrofia ventricular, olha só, se eu somar o R de V5 ou de V6 com o S de V1 ou V2, vou encontrar um valor maior do que 35 milímetros e vou ter o padrão de strain, que é uma onda T negativa em V5, V6, AVL e D1, que era uma onda T assimétrica, desce lento e sobe rápido. Então esse padrão de strain reforça ainda mais o achado de hipertrofia ventricular esquerda, de sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia de tórax. Vou fazer também? Vou fazer. Eu posso encontrar cardiomegalia, um aumento do índice cardiotorácico. Então, se eu meço o diâmetro cardíaco aqui, ele vai dar maior do que a metade do tórax. Então, tem uma cardiomegalia. Posso ter as linhas B de Kerlin, são pequenas linhas, aqui são pequenos infiltrados intersticiais que eu posso observar nas bases pulmonares. Posso ter uma inversão do padrão vascular. Por uma questão de gravidade, eu observo uma riqueza maior de vasos nas bases. Se eu tenho uma congestão pulmonar mais exuberante, eu posso ver uma riqueza maior de vasos aqui nos ápices, como a gente está vendo nessa foto. Posso ter infiltrados intersticiais, até mesmo tumor fantasma, daqui a pouco eu falo o que significa o tumor fantasma. Derrame pleural, posso encontrar, ele geralmente é bilateral em 80% dos casos e mais comum à direita. Se eu tenho um derrame exclusivamente unilateral, especialmente se for à esquerda, eu tenho que pensar em outra etiologia. E olha só esses dois achados. Um achado aqui do tumor fantasma, que na verdade é um derrame intercisural, que fica parecendo uma massa, um tumor, mas quando eu faço diurético, quando eu seco o indivíduo, essa alteração desaparece. Então, um tumor fantasma. E aqui eu tenho achado de congestão pulmonar. Olha só, eu tenho uns hilos mais congestos, mais exuberantes, e tenho uma riqueza maior de vasos nos ápices pulmonares, que habitualmente eu não observo. É o chamado inversão do padrão vascular. BNP e NT-proBNP são exames muito importantes, não são amplamente disponíveis no SUS, porque eles são um pouco caros, mas eles são muito legais, porque ele tem valor diagnóstico em qualquer tipo de IC, mas ele não diferencia os tipos de IC, então não dá para a gente dizer se é IC direita ou esquerda, se é crônica, se é aguda, se a fração de ejeção é reduzida ou é preservada, certo? Tem importante valor prognóstico, então se ele dá elevado no ambulatório, se ele dá elevado no internamento, por ocasião da alta, isso implica um pior prognóstico, mas ele não é guia para o tratamento, não é alvo. Então, não devo tratar um indivíduo buscando determinados valores de BNP. Isso não se mostrou benéfico, certo? Ele pode aumentar na insuficiência renal, pode aumentar com a idade, com FA, e pode diminuir na obesidade, na pericardite constrictiva. Não deve ser utilizado isoladamente para afastar ou confirmar IC. Então, o fato de ele ter o BNP baixo não afasta por completo IC, mas diminui muito a chance, incluindo, olha só, diminui a chance de IC em até 95% quando abaixa determinados pontos de corte. Quando ele está aumentado, também não confirma. É um dado a mais que eu posso utilizar. Nessa tabela, você não precisa memorizar, isso geralmente aparece lá no resultado do exame, quais são os pontos de corte que eu vou utilizar para BNP, NT e proBNP, em função do cenário, se é agudo ou se é crônico, e depender dos valores, se eu vou diminuir ou vou aumentar a chance de um indivíduo portar insuficiência cardíaca. Ecocardiograma. É o exame de imagem preferencial, é o mais custo-efetivo, deve ser feito em todo paciente com suspeita de insuficiência cardíaca, vai dar uma avaliação funcional e estrutural do coração. Se o indivíduo fez o ecocardiograma, eu já tenho o ecocardiograma de base, eu fico repetindo com alguma periodicidade? Não. Não tem essa de ficar repetindo a cada 6 meses, a cada ano. Quando faz aniversário do meu diagnóstico, eu vou fazer um eco. Não é assim que funciona. Eu faço o exame inicial, após a otimização terapêutica, eu repito com 3 a 6 meses. Após isso, só se mudança significativa do estado clínico. Se o indivíduo está evoluindo bem, com as medicações otimizadas, tolerando bem,
não há razão para eu ficar repetindo o eco, ok? Só vou gastar dinheiro. Critérios de Framingham. Critérios de Framingham, eles têm uma acurácia apenas moderada para o diagnóstico da IC, mas tem uma importância histórica, por isso que trouxe para vocês. Então, para dar o diagnóstico de IC, seriam 2 critérios maiores, ou então um maior com 2 menores. Os maiores seriam edema agudo de pulmão, dispneia paroxística noturna, estertores, turgência jugular, refluxo hepatojugular, PVC aumentada, cardiomegalia no raio-x, terceira bolha e uma perda de pelo menos 4,5 kg após o tratamento diurético. Critérios menores: edema maleolar, hepatomegalia, derrame pleural, dispneia aos esforços, tosse noturna, redução da capacidade funcional ou vital e taquicardia maior do que 120 batimentos por minuto. Uma coisa que eu já estava esquecendo de dizer a você, mas que é importante, quando eu falei de raio-x aqui, eu lembrando que a maioria dos pacientes com IC, a radiografia de tórax é alterada, desculpem, mas até 20% pode ter uma radiografia de tórax normal. Então, grave o conceito, uma radiografia de tórax normal não afasta o diagnóstico de IC. Até 20% podem ter um raio-x de tórax absolutamente normal. Diagnóstico da IC FE. O diagnóstico da IC FE é muito simples. Basta uma fração de ejeção menor ou igual a 40% no eco. Ponto. Não preciso ter sintoma, ok? Se ele tem fração de ejeção menor ou igual a 40%, ele tem IC de fração de ejeção reduzida. Se ele nunca teve sintoma, ele será do estágio B e classe funcional 1, mas ele tem IC FE, ok? Já IC FEP é um pouco mais complexo o diagnóstico, porque o normal é ter a fração de ejeção preservada. Então, fração de ejeção preservada por si só não dá para a gente fechar o diagnóstico. Então, eu preciso de um quadro clínico. O paciente vai ter que ter dispneia aos esforços, é o quadro clínico principal. Aí eu faço o eco, a fração de ejeção é preservada. Opa, estou seguindo no raciocínio. A ausência de valvopatia. Porque se eu tenho uma estenose aórtica severa, uma insuficiência mitral severa, uma estenose mitral severa, eu vou responsabilizar essa valvopatia pelo quadro clínico. Então não é IC-FEP, ok? E eu tenho que ter uma ausência de diagnóstico alternativo, porque geralmente é um diagnóstico de exclusão. Então afasto outras causas, posso concluir que o paciente tem IC-FEP. A gente tem alguns scores. Então, são esses 2 scores aqui, que juntam um monte de letrinhas, que a gente pode utilizar no dia a dia para a gente chegar ao diagnóstico de IC-FEP. Não aconselho que você memorize, é de difícil memorização, são scores complexos. A gente pode consultar no celular, no dia a dia, no livro, mas o quadro clássico típico da IC-FEP vai reunir essas características, são essas características que estão incorporadas nesses scores. Então, olha só, mais comumente é um indivíduo idoso, hipertenso, diabético, sexo feminino, obeso com história de FA e de insuficiência renal crônica. O ventrículo esquerdo vai estar espessado no eco, vai ter um aumento do diátrio esquerdo e um aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar, maior do que 35 milímetros de mercúrio. Podemos ter disfunção diastólica, lembrar que disfunção diastólica é tão frequente quanto gastrite enantematosa na endoscopia, então só o achado de disfunção diastólica não dá para a gente fechar o diagnóstico, porque é comum ter disfunção diastólica, mas é um dado a mais. E o NT para o BNP elevado ou BNP elevado também reforça o diagnóstico, só lembrando que o BNP ou NT para o BNP normal não exclui IC-FEP, diminui a chance do indivíduo ter IC-FEP, mas não exclui de forma alguma. Então, olha só, o primeiro score deles é o H2FPF. Então, olha só, para cada uma dessas letrinhas a gente vai ter uma característica e vai ter uma pontuação. Mas lembrando que são aquelas características: obesidade, hipertensão, FA, idade avançada, hipertensão pulmonar. Também tem um score HFA-PF que leva em consideração mais achados funcionais e morfológicos no eco, você não precisa memorizar isso de forma alguma. O ecocardiografista que vai dar a gente pode colocar na tabela. E também vamos ter biomarcadores dosados, no caso o BNP ou NT-proBNP. Então a gente tem esse algoritmo, esse fluxo diagnóstico da IC-FEP, que é colocado pela diretriz brasileira. Então, paciente com clínica, paciente suspeito de dispneia ou fadiga, se ele tem os sinais bem típicos, o eletrocompatível, radiografia de tórax, eco, peptídeos natriuréticos, tem infração de ejeção maior ou igual a 50%, remodelamento cardíaco característico, hipertrofia ventricular esquerda concêntrica, disfunção diastólica, sinais inequívocos de congestão, eu já posso bater o martelo e dizer que tem IC-FEP. Se não tem esses sinais clássicos e indiscutíveis, eu posso fazer os scores. Então, dependendo da probabilidade, dependendo da pontuação, eu posso dizer se o indivíduo tem IC-FEP. Se for de alta probabilidade e tem IC-FEP, intermediário, eu posso lançar mão de outros exames, como um eco com estresse físico, um teste hemodinâmico invasivo com estresse físico, avaliando as pressões de enchimento. E se tiver uma probabilidade baixa, eu posso excluir o diagnóstico e pensar em um diagnóstico alternativo. Ok?